Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia, porque hoje é dia de Atlético, né? Um dia um pouco atípico, já que a gente tá falando de uma sexta-feira. Eu confesso pra vocês que eu nem lembro qual foi a última sexta-feira que a gente teve jogo do Furacão, mas a gente vai poder acompanhar esse primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paranaense contra o Azures. Nessa sexta-feira, o programa é legal, de sexta-noite. A gente vai abrir live às 18, então quem quiser participar aqui da nossa resenha, tá super convidado. Um jogo que eu acho que marca numa sexta-feira, o que é irônico para um ano de Série B, né? Mas um jogo que marca o início da temporada do Atlético, assim. Agora, falando mais sério, eu acho que a temporada do Atlético ela é dividida em algumas partes que elas não são necessariamente a mesma coisa, mas eu acho que a partir de agora é um ponto que a responsabilidade aumenta muito. Os 11 primeiros jogos do Campeonato Paranaense, obviamente você tinha a responsabilidade de estar na fase de mata-mata, porque você precisa se classificar para a Copa do Brasil da próxima temporada, mas como muitos clubes se classificam e tudo mais, a gente tinha quase que uma certeza que a gente estaria nesse momento numa condição de ser um dos 8 clubes nas quartas de final da Copa do Campeonato Paranaense, né? E agora a chavinha virou, né? O Atlético agora não tá mais em pré-temporada. Foram 11 jogos pro Maurício Barbieri tentar fazer com que o time fosse a melhor versão possível dele. Eu sei que em 11 jogos você não resolve todos os problemas e eu sei que em 11 jogos você não faz um time virar uma máquina. Mas a partir de agora a responsabilidade do Atlético ela é muito grande, tanto em relação a desempenho quanto em relação ao resultado. E digo mais, principalmente em relação ao resultado. Porque, por exemplo, o Atlético tropeçando e não se classificando contra o Azures não se classifica para a próxima Copa do Brasil. O Atlético tropeçando e não indo bem contra a equipe do Pouso Alegre vai ficar pelo caminho na Copa do Brasil num ano que o Atlético precisa mais do que nunca das receitas. Então, assim, o grau de pressão, o grau de responsabilidade, o grau de cobrança, bicho, tudo aumenta porque o Atlético precisa dar respostas nessa temporada, né? Obviamente, o principal objetivo da temporada é o acesso para a primeira divisão. Obviamente, o principal objetivo da temporada é terminar entre os 4 da segunda divisão. Mas, no final das contas, o Atlético precisa entregar mais do que isso. O Campeonato Paranaense, a partir de agora, passando do Azures, o Atlético consegue sua primeira etapa, que é se classificar para a Copa do Brasil de 2026. Eu acho que esse jogo contra o Azures não vai ser fácil. O Atlético ele vai ter que apresentar algo que em algum momento foi o grande calcanhar de Aquiles desse começo de temporada, que é jogar contra defesas muito fechadas e conseguir se proteger dos contra-ataques. Mas tem total obrigação de passar do Azures para ir enfrentar o Maringá ou o Coritiba e aí buscar o título paranaense. Que representa muito pouco para a temporada do Atlético, mas também acho que é um cenário que o Atlético não pode, não deve e não, não vai abrir mão. Que é a possibilidade de ser campeão do futebol paranaense na temporada e, óbvio, tentar chegar o mais longe na Copa do Brasil. Já falei pra vocês. Acho que se o Atlético conseguir solidificar o processo defensivo, acho que se o Atlético conseguir reforçar o processo defensivo, a Copa do Brasil pode ser um sonho numa temporada que é um pesadelo. A Copa do Brasil pode fazer com que o Atlético sinta o gostinho de estar no topo do futebol brasileiro, enfrentando grandes times, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, enfim. Coisa que a Série B não nos proporciona. E o Atlético e o atleticano estavam ficando cada vez mais acostumados. Então, lidar com a Copa do Brasil com seriedade não é nem só na questão financeira, é na questão esportiva. E falando sério com vocês, ser campeão paranaense, conseguir o acesso para a Série A e chegar longe na Copa do Brasil, até as oitavas, quartas, eu acho que o Atlético tem total condição. O time do Atlético é um bom time. Precisa melhorar defensivamente, mas é um bom time. Agora precisa se provar. Porque a gente tá falando muito sobre teoria e sobre uns primeiros momentos que, cara, quem nunca se iludiu com o campeonato estadual? Quem nunca se empolgou demais com jogadores ou com o time no campeonato estadual e no final das contas esse cara não deu retorno? Só que esse ano a gente não pode se iludir. Ano passado a gente já se iludiu tudo que a gente poderia se iludir nos próximos 10 anos e nos 10 anos pra trás também. Em todos os sentidos. 2024 foi tão decepcionante porque existia uma expectativa muito grande. Beleza, rapaziada? Então a temporada começa agora. Vamos falar um pouquinho sobre o time que enfrenta o Azures, porque é uma escalação bem diferente, né? A gente vai ter
Mikael no gol para variar. Na defesa, uma defesa que tem pela primeira vez a zaga com Tobias e Léo, né? Tobias e Léo, na teoria, hoje é a zaga titular do Atlético. O Tobias chega para ser esse zagueiro rebatedor, esse zagueiro mais físico, esse zagueiro de mais capacidade de imposição. E o Léo, obviamente, o cara da saída mais qualificada, do passe mais refinado, da maior velocidade. Então, assim, na teoria, são características que se complementam. Eu acho que para você ter uma dupla de zaga alinhada, você precisa de tempo de entrosamento. Espero que os dois se entrosem o mais rápido possível. Dudu e Fernando nas laterais. O Dudu precisa ter um posicionamento um pouco mais avançado para fazer com que o Velasco jogue por dentro, que foi onde o colombiano apresentou a sua melhor versão. Dudu não pode ficar tanto na base da jogada. A saída de 3 tem que acontecer com o Léo, o Tobias e o Fernando. Aí você abre o Dudu de um lado e abre o Isaac do outro. No meio campo, a tendência é que a gente tenha aí sim muitas mudanças. A gente tem o Raul na base da jogada, né? Com o Patrick fazendo a estreia como titular. O Patrick, que o técnico Maurício Barbieri já deixou claro que chega para ser esse segundo volante, para fazer esse papel de saída de bola, de transição ofensiva, de pressão, de pisada na área, de elemento surpresa. O Patrick pode agregar muita coisa ao jogo do Atlético, mesmo não sendo o jogador que a gente imaginava do passe, mesmo não sendo o jogador que a gente imaginava dos toques curtos para dar ritmo ao jogo. Acho que o Atlético, ele dá um recado muito claro quando ele opta com o Patrick nessa posição de ser um time mais vertical, beleza? Aí você tem quase que uma dupla de ataque com o Luiz Fernando e Juliano por dentro. Acho que a gente já conseguiu perceber bem esse mecanismo no jogo contra o Londrina, nos minutos ali que os dois jogaram juntos. Em algum momento o Luiz avança um pouquinho mais, em outro momento o Juliano avança um pouquinho mais. Assim, são dois jogadores com capacidade de finalização, são dois jogadores com boa pisada na área. Tô muito ansioso para ver o Juliano tendo mais minutos. Acho que o Juliano é um cara que pode agregar muito, porque tem essa inteligência de flutuar entre linhas, tanto para aparecer em zona de finalização, para arrematar gol, mas também para criar jogadas. Eu acho que tem muitos meio atacantes no futebol brasileiro que se perdem sendo ou só meias ou só atacantes. E acho que o Juliano, tem um toque rápido, tem a capacidade associativa para dar assistências, mas também tem essa capacidade de jogar nas costas do adversário, no contrapé do adversário, para sempre estar em condição de finalizar. O Luiz também é um cara que já tem gols importantes na temporada. E nossos pontos, né? Falar de ponta nessa temporada do Atlético tá virando coisa séria, porque no final das contas, nossos pontas são jogadores que cada vez mais têm impacto e influência no time. Então, sei lá, o Velasco é um jogador que vai atuar por dentro, mas não deixa de ser um ponta. Ofereceu uma dinâmica incrível no jogo contra o Londrina. Voltando, buscando o jogo, participando, quebrando linhas, tabelando. Sabe, um jogador com muita capacidade de fazer o meio campo sempre estar em movimento, sempre gerar boas ações. E o Isaac, naquele esquema que a gente sabe, o Isaac sempre muito produtivo, criando situações, alinhando ao drible, alinhando a capacidade de gerar jogo. O Isaac é muito especial nesse sentido de sempre estar tentando produzir algo e sempre com um refino técnico muito acima da média, seja para o passe, seja para a finalização, sempre acompanhado de um bom drible. Então esse jogador aberto contra uma defesa muito fechada faz total diferença. É só a gente lembrar do jogo contra o Azures no turno, como o Isaac entrou tão bem, bagunçando todos e tudo lá pra gente tentar empatar aquele jogo. Acabou que não conseguiu. Deve ser basicamente essa equipe, rapaziada. Luiz Fernando fazendo ataque, né? Enfim, daqui a pouco a gente tem live da manhã, tem live à noite. Conto com vocês, vambora, deixa o like, se inscreve no canal e é isso. Forte abraço, é nóis.